E aí, eu falei tanto, né, nessas questões do amor, o amor de doar, de ação, de tudo, mas, né, a gente também precisa saber como lidar, né, no momento de situações desafiadoras, como lidar, né, por exemplo, né, num desapontamento, como é que eu vou lidar com isso? A gente também tem que pensar, ter algum trato com algumas coisas, mas um desapontamento, gente, né? Expresse seus sentimentos de forma clara e assertiva, mas evite acusações e generalizações. Porque aí eu quero falar o que eu estou sentindo, eu quero falar o que me desapontou, o que você me magoou, mas aí eu também começo a rebater com um monte de acusação. Acusação em cima de acusação. Gente, não vai dar em nada. É chegar diretamente, objetivo, tá? E falar. O que você fez que me desapontou? Foi isso, isso e isso. Tá? Momentos de conflitos, né? Primeiro, né, buscar um próprio local, um ambiente calmo, respeitoso para conversar. Ouvir, a gente precisa aprender a ouvir, né? E eu não estou falando isso só para os outros, é para mim também, tá? Então, a gente precisa aprender a ouvir, tá bom? E depois que ouvir, aí a outra pessoa também tem que aprender a ouvir. Vou fazer as minhas considerações, colocar o meu ponto de vista e depois disso eu tentar achar um ponto comum, né? Entre os dois, entre as duas pessoas, tá? E crítica. A crítica faz parte? Faz. Aí todo mundo fala assim, é uma crítica construtiva. Não, gente. Não existe crítica construtiva, né? Quando você vai criticar alguém, né? Primeiro, seja específico, né? Não adianta você ficar com ataques pessoais. Você tem que ser respeitoso com o outro. Às vezes, a pessoa precisa, que não é nenhuma crítica, mas ela precisa compreender e entender que aquilo que ela está fazendo não é legal. Não é legal para os outros e também não é legal para ela. Ela acaba se prejudicando também. Então, tem que ir devagar. E não adianta você ir para o embate. E você também leva, né, algo para falar para a pessoa onde só você tem razão. Não. Eu tenho que saber lidar com essas coisas. Não é assim, só ter razão. Só tenho razão, é eu que estou certo. Não. Você pode até apontar o erro do outro, mas de uma forma educada, de uma forma objetiva, de uma forma respeitosa. Porque erros todos nós temos, porque somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos nossos acertos e temos nossos erros. Então, eu não posso chegar com 2 pés no peito da pessoa e achar que eu tenho a total razão de tudo isso. Tá bom? Então, nessas situações desafiadoras, né, sempre lembrar disso, tá? Se é um desapontamento, você não acusar, mas você mostrar o que está acontecendo. Se é um conflito, buscar ouvir o outro também deixar você falar e chegar num ponto comum. E se for criticar, ser específico e não também ser o dono da razão.